Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. O que esse título evoca para vocês? Acho que a gente vê um título desse tão arrebatador, já vem a ideia de uma história de amor, bem aos moldes de um romantismo tradicional, juvenil, intenso, carnal, passional, capaz de dar a vida, de atravessar a morte, bem aos moldes, né, de Romeu e Julieta, das narrativas românticas tradicionais. Mas não é só sobre isso que essa obra trata, não, viu? Ela não tem só isso, não. E se você quiser saber do que ela fala, fica até o final do vídeo que eu vou explicar. Mas antes disso, eu queria pedir para você dar uma força pro canal, inscreva-se no canal de Docéia, curta já esse vídeo, já envia para os seus amigos, ative o sino para receber as notificações, porque estamos sempre produzindo material referente à literatura, tudo que gira em torno dessa linguagem artística, acompanhando a gente, para a gente continuar produzindo e para o YouTube entender que o que a gente está fazendo tem alguma relevância afinal. E sobre este romance, eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Primeiro convém falar um pouco sobre quem é esse escritor. Marçal Aquino, um escritor brasileiro, também jornalista, contemporâneo, da contemporaneidade, está vivo, está produzindo, atuante. Um escritor que tem obras traduzidas e publicadas também na Alemanha, no México, na Espanha, na França, na Suíça e também num país com a mesma língua que a nossa, o mesmo idioma, que é Portugal. Então é um grande escritor, um escritor de um grande alcance, de uma grande envergadura e que já por isso merece ser lido. Agora, sobre este romance, com esse título tão arrebatador, com esse título tão poético, tão intenso, mas também tão difícil. Este livro foi publicado no ano de 2005 e é uma obra que narra a história de Calbi, um fotógrafo que vai para uma região no interior do Pará para tirar fotos, para fazer trabalhos. Ele estava fazendo um curso na França e precisava fazer umas fotos para montar um portfólio e entregar como trabalho final dentro desse curso que ele estava fazendo. E lá ele conhece e se apaixona por Lavínia, uma jovem belíssima, encantadora, porém casada. Ela é esposa do pastor Hernani, um homem conhecido, querido ali naquela região, naquela cidade, naquele vilarejo que eles vivem. E ela é uma figura muito perturbadora, porque ela é muito instável. Ao mesmo tempo que ela é muito encantadora, ela também é assustadora, ela é espantosa, porque uma figura que tira todos do seu lugar de conforto e da simples e mera contemplação. Então, gente, o título já faz realmente referência ao que a gente pensa de imediato, que é uma história de amor. Mas não é uma simples história de amor, é uma história de um amor proibido, é um amor que é instável, um amor que é difícil, um amor que é muito intenso, eles são muito apaixonados, aquela coisa de fogo mesmo, de queimar, né, de riscar o palito de fósforo e a coisa entrar num estado de efervescência, de ebulição, mas também dentro dessas instabilidades, desses obstáculos, uma história de amor muito triste, muito melancólica, muito trágica, muito difícil de se resolver. E não só pelas circunstâncias, não só pelo fato dos personagens estarem em lugares emocionais e civis diferentes, ela ser casada, ele não, e ela ser casada com outra pessoa, e uma outra pessoa que, dentro do contexto da narrativa, é ótimo pra ela, o cara é ótimo pra ela, então ela não teria por que deixar o outro cara para ficar com este. Mas também pela questão dos próprios cenários, do próprio ambiente, porque é uma história que se passa numa cidade que está sendo dominada pelo garimpo ilegal, e o garimpo ilegal traz consigo outros crimes, outros atos de violência, outras práticas de violência, além do garimpo ilegal, a prostituição. Então é um cenário de muita degradação, de decadência, em que as pessoas se submetem a condições, a ações, a práticas muito desumanizadoras para poder conseguir viver, para poder ter dinheiro. A ganância é muito maior, e é uma ganância que está completamente fora de um contexto de humanização, de civilização, de educação, de convivência no mundo com o outro, né, com as outras pessoas. Então é esse cenário, esse ambiente hostil no qual a história se passa. Mas também pela própria composição das personagens. Personagens que estão muito concentradas, muito fechadas nas suas próprias questões e não conseguem, às vezes, abrir o seu campo de visão para perceber e enxergar a outra pessoa. O Calbi, que é quase que
adorador, né, idolatra a beleza, a sensualidade, o charme, o poder de atração da Lavínia, a ama, mas parece que esse amor vai para um outro lugar, ou ele se configura de uma maneira um pouco mais tortuosa, mais distorcida. E ela, da mesma forma, ela tem umas oscilações de personalidade, umas oscilações de temperamento e de sentimentos, de emoções, que transformam em pessoas diferentes. Ela se torna, vai virando ao longo da narrativa várias personagens diferentes. Então é muito difícil estabilizar alguma coisa com essa personagem dentro da narrativa. Aliás, a história da Lavínia não é fácil, né? Ela vem de uma família disfuncional, é uma jovem de 24 anos, que teve uma vida inteira, uma infância e uma adolescência inteira de violência, de abusos sexuais, psicológicos, físicos, a relação com a mãe, com o padrasto, com os irmãos completamente caótica, perturbadora, aquela figura realmente que aprendeu a viver sozinha porque ao tentar se amparar e buscar a ajuda de outras pessoas, a coisa não aconteceu, não deu certo, as pessoas pareciam apenas querer usá-la. Até que aparece essa figura do Hernani, o pastor Hernani, que ao mesmo tempo que deseja salvar a sua alma, acaba também se interessando por ela e quer salvar o seu corpo. Então tem toda essa dicotomia dentro do texto, né? É uma narrativa mesmo que está fora das romantizações, das idealizações, é uma narrativa de forte caráter realista, que vai falar mesmo sobre uma realidade que é hostil. Não é só a realidade banal, cotidiana, na qual a gente vive, que também tem os seus impropriedades, mas é uma realidade já naturalmente hostil. Então o mundo ali é muito mais caótico, o mundo ali é muito mais tenso e tenebroso. E aí, nesse sentido, o amor, que é um sentimento que circula entre nós humanos temos nossa constituição ambígua e contraditória, o amor também vai ser esse sentimento ambíguo e contraditório. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios. Olha o quanto de prazer e dor, de amor e dor e sofrimento há nessa declaração, há nesse título, nessa frase. E é isso que esse texto carrega. Ele vai trazendo todos esses elementos. Numa narrativa que é bastante fragmentada, né? Há muito de fragmentação, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte da narrativa é narrada pelo Calbi. A segunda parte é um narrador observador onisciente que conta do encontro entre Hernani e Lavínia e como eles se tornaram marido e mulher. E a terceira parte volta de novo a ser narrada pelo Calbi. Então, é uma narrativa que tem essa fragmentação. Dentro da própria narrativa, o Calbi fica fazendo movimentos temporais. Ora ele tá no presente, ora ele volta pro passado, ora ele conta a história dele, ora ele conta a história de um personagem careca que tá próximo dele e que a história dele também tem paralelos, né? As duas histórias têm paralelos. Então há muito de fragmentação. Mas além da fragmentação, há também a questão da linguagem. Nós estamos falando de uma realidade que é um cenário de guerra, um cenário caótico, violência atrás de violência, degradação humana, decadência humana. A linguagem não vai ser empolada nem rebuscada como pretendia que fosse os barrocos ou os primeiros românticos, né? A usar de um vocabulário pouco gasto para poder nomear de uma maneira distinta aquilo que fazia parte da vida humana de todos os dias. Não, aqui a linguagem vai imitar a vida, essa vida que está sendo vivida aqui, essa vida que é caótica, que é oscilante, que é dolorida, que é marginal, né? São personagens que vivem à margem da sociedade. Não só pela questão do seu lugar social, mas também pela própria localização geográfica da narrativa, né? Não está nos grandes centros urbanos do Brasil, mas numa região mais isolada, onde a justiça, durante muito tempo, desassistiu mais, onde a manutenção, a gerência demorou mais para chegar. Então é isso que Marçal Aquino retrata dentro desse texto. Aliás, este texto, a dicção do Marçal Aquino aqui no texto, me lembrou muito Rubem Fonseca, um grande escritor, um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Tem um vídeo aqui no canal sobre o livro dele Feliz Ano Novo, que eu vou deixar aqui na descrição e no card para vocês assistirem caso ainda não tenham assistido, que foi um escritor que foi censurado durante a ditadura militar, justamente por trazer esse realismo brutal para sua obra, com uma linguagem e com cenas, construção de cenas de personagens em contextos muito próximos de uma realidade hostil, né, de figuras que vivem à margem da sociedade, completamente esquecidas e desassistidas pela gerência política e social desse país. E não é à toa que eu lembrei muito do Rubem Fonseca, inclusive ele agradece, né, no final do livro ele dedica parte dos seus agradecimentos a Rubem Fonseca. Há um paralelo aí, porque normalmente esses escritores que vão retratar a vida como ela é, a humanidade despojada de verniz e de aparar arestas e pontas, costuma incomodar as camadas mais moralistas da sociedade, mais fechadas, de uma visão um pouco mais limitada.
às vezes incomoda. Mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar o que permanece. E o que permanece é o fato de que este livro merece ser lido, assim como as obras do Rubem Fonseca merecem ser lidas. Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios merece ser lido. Tanto é que é uma obra que foi adaptada também para o cinema, em 6 anos de publicação, no ano de 2011. Foi adaptada para o cinema, tendo no elenco, interpretando a protagonista Lavínia, a maravilhosa Camila Pitanga. Uma belíssima adaptação cinematográfica que dialoga, que conversa e que traduz muito bem para esta outra linguagem artística tudo que há de poético, mesmo que brutal, dentro desta obra literária. Gente, aproveitando a ocasião, vocês vão receber agora de antemão dos meus lindos lábios uma notícia, mas não uma pior ou as piores notícias. Essa notícia é excelente, é ótima, que é sobre esse conteúdo mais extenso, mais aprofundado, mais diversificado, sobre algumas obras literárias que merecem uma análise mais aprofundada, porque aqui no YouTube a gente tem muito esse caráter de apresentação, até pela exigência da própria plataforma, nós precisamos ser mais sucintas, mais breves e tudo mais. Mas uma obra como essa, ela merece um pouco mais de atenção, porque é uma obra complexa, é uma obra polêmica, é uma obra que toca em temas muito complexos, problemáticos, que podem gerar um mal-estar, e é preciso falar desses temas, dessas questões com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de responsabilidade, levando tudo isso em consideração, né, e também com um pouco mais de tempo, né, dilatando um pouco mais o tempo para poder falar disso. Por isso, eu vou deixar aqui disponível na descrição o link para o Hotmart, em que o conteúdo completo sobre essa obra estará disponível. E para apoiadores e apoiadoras do canal, esse conteúdo será disponibilizado gratuitamente. Então aguardem que vocês também vão ter acesso a isso. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês apreciem a leitura dessa obra, que é a minha recomendação do vídeo de hoje. Compartilhe também esse conteúdo com seus amigos e amigas, até para conhecer um pouco mais da nossa boa literatura contemporânea. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção de vocês, até a próxima.